Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre pontuação. Então, nós iremos observar, alguns sinais de pontuação que nós utilizamos durante a escrita e vamos também conhecer a função de cada um deles. Então, inicialmente, é preciso dizer que os sinais de pontuação são recursos da linguagem escrita utilizados com o objetivo de demarcar unidades e sinalizar os limites das estruturas nos textos. Então, nós utilizamos algumas pontuações, as pontuações, justamente para separar, algumas frases, algumas orações, para finalizar aquela frase. Então, nós indicamos até onde vai certa frase, por exemplo, ou outras coisas, que nós utilizamos e que nós iremos observar. Então, dessa forma, os sinais de pontuação cumprem o papel dos recursos prosódicos, que são utilizados na fala para darmos ritmo, entonação e pausas e indicarmos os limites sintáticos e unidades de sentido. Então, isso quer dizer que nós utilizamos essas pontuações no texto para que, quando esse texto é lido, quando esse texto é falado, nós saibamos onde parar, onde mudar a entonação. Porque, por exemplo, na nossa língua, no português, quando nós temos a interrogação, como nós temos aqui, nós mudamos um pouco, nós subimos a entonação. Então, a gente fala o que são. Então, se tem essa interrogação, a gente já muda o tom. Assim como a vírgula, Quando a vírgula aparece, a gente dá uma pausa. Então, nós sabemos também como fazer a leitura desse texto, Então, ajuda o texto a ser mais fluido, para também, na hora da leitura, e que ele também tenha o que a gente chama de coesão e coerência. Então, o texto ele não vai ficar solto, Várias palavras soltas, sem sentido. A gente precisa utilizar pontos para separar essas frases, porque se misturar, vai perder totalmente o sentido, vai ficar totalmente, sem sentido algum. Então, é impossível entender o que é dito naquele texto. Por isso é importante o uso da pontuação. Agora nós vamos observar alguns, os sinais de pontuação. Nós vamos entender aqui como eles são utilizados durante a escrita. Então, nós temos aqui inicialmente o ponto, que é o mais comum e eu creio que seja o mais fácil. O ponto é utilizado para um final, para indicar o final de uma frase. Então, se você escreve um texto e você terminou de dizer aquilo, você coloca o ponto. Por exemplo, aqui a gente tem uma frase: gosto de sorvete de goiaba. Então, eu terminei, o que eu tinha que falar, eu coloco o ponto, Temos aí também o ponto final, para quando a gente coloca esse ponto final, a gente desce para outra linha, Nós acabamos um parágrafo. E nós temos também os pontos utilizados para separar períodos. Então, nós temos aqui, duas orações, duas frases juntas, Fica mais um tempo, ponto, ainda é cedo. Então, eu separei, para que fizesse sentido, para que não ficasse tudo junto, embananado. Então, eu preciso utilizar o ponto para separar, essas duas orações. Nós temos também o uso do ponto para abreviar palavras. Então, por exemplo, nós temos avenida, então eu coloco a V e o pontinho. Vossa Excelência, também coloco o pontinho aqui depois do V, Vocês estão vendo, para a página, e assim vai. Então, o ponto também é utilizado para abreviação. Agora, nós temos os dois pontos, que possuem uma função diferente. Nós temos aqui, a primeira função é quando tem um diálogo, uma conversa entre os personagens de alguma história, nós utilizamos os dois pontos para iniciar a fala desse personagem. Então, nós temos aqui o narrador dizendo: o aluno respondeu. E aí eu coloco dois pontos para que a fala do aluno, dessa pessoa entre. Parta agora. Então, nós introduzimos, nós demos aquela abertura para que a pessoa falasse. Porque aqui eu mostro que isso aqui é o que eu estou dizendo, isso aqui é o que o aluno, que é o personagem, falou, o que ele respondeu. Então, eu uso para indicar fala de personagens. Eu também utilizo antes de apostos ou orações apositivas, que são enumerações, são sequências de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Então, eu falo uma coisa e coloco dois pontinhos, introduzo uma explicação, alguma coisa que detalhe o que eu falei. Vamos observar no exemplo.
Esse é o problema dos caixas eletrônicos. Aí eu vou falar qual é o problema, né? 2 pontos. Não tem ninguém para auxiliar os mais idosos. Então eu falei uma coisa e aí eu introduzi meio que uma explicação, né, do que eu disse anteriormente. Então eu coloquei os 2 pontinhos, ok? Esses são os usos dos 2 pontos. Agora nós vamos para os parênteses, né? Os parênteses são usados em matemática, mas também são utilizados em português. E eles servem para isolar palavras, para frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. Então aqui nós temos, por exemplo, né, o uso de datas, né, que eu coloco entre parênteses para falar sobre o ano que aconteceu algum acontecimento. Por exemplo, aqui nós temos Manuel Bandeira não pôde comparecer à Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna de 1922. Aí eu coloquei entre parênteses. Então, eu utilizo para falar também sobre datas, sobre anos, né, de alguns acontecimentos. Nós temos aqui também a frase: uma manhã, lá no Cajapió, Joca lembrava-se de como se fora na véspera, acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão. Aí a gente tem aqui o Milagre das Chuvas no Nordeste Graça Aranha, que é o nome do livro, né? O nome da obra de onde tirou essa frase foi retirada. Então nós temos aqui, entre parênteses, meio que uma frase intercalada para poder explicar, né? Bem parecido com o uso da vírgula, né? Por isso que às vezes ele pode ser substituído pela vírgula ou travessão, que é muito utilizado em livros, né? Mas aqui a gente utiliza também o parênteses, pode utilizar para poder explicar algo sobre o que foi dito anteriormente. Já o ponto de exclamação é um pouco mais fácil de utilizar, né? O ponto de exclamação, ele é visto como uma coisa assim que você fala com entusiasmo, né? Então, Ana, boa tarde, né? Boa noite. Sempre quando a gente digita uma mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, uma saudação, a gente vai utilizar a exclamação, porque tem essa coisa assim de animada, digamos assim. Então, é uma característica do ponto de exclamação, que o nome já diz, né? Exclamar. Então, nós temos aqui, inicialmente, nós temos após o vocativo. Então, o vocativo é quando você chama alguém, né? Ana, aí eu coloquei uma vírgula, boa tarde. Se eu falasse senhor, vírgula, boa noite, eu ia usar depois do vocativo, né? Que é essa primeira pessoa aí que eu chamei, e iria colocar o ponto de exclamação, né? Para dar essa ideia que eu falei no comecinho. Aí nós temos aqui também no final de frases imperativas. Frases imperativas são frases que nós usamos para dar ordem, né, a alguém. Por exemplo, aqui nós temos a frase cale-se. Cale-se. Então eu coloco a exclamação para dar aquela ideia, né, de ordem. Então nós temos essa exclamação, né? Então nós temos também para interjeições. Interjeições é tipo, ufa, né? Ufa, que alívio! Meu Deus! Isso são interjeições. Então sempre nós colocamos porque tem esse ar, né, de que você está exclamando, como diz o nome do sinal, né? Nós temos aqui também após palavras ou frases de caráter emotivo ou expressivo. Tá vendo? Vai trazer aquela emoção, né? Essa coisa assim, mais mesmo, como eu expliquei, emocional, emotiva, que eu falei, né? Então, tipo, que pena! Ai, que triste! Então, eu coloco uma exclamação, né? Meus pêsames. Então, não vai ser só exclamação no sentido de você estar com aquela euforia, aquele entusiasmo, uma coisa alegre, mas pode ser também no sentido assim mais de emotivo, uma coisa mais triste também, ok? E nós temos o ponto de interrogação, que é mais fácil de utilizar ainda, né? O ponto de interrogação, ele é utilizado para marcar frases interrogativas, ou seja, para fazer perguntas. Eu preciso utilizar um ponto de interrogação no final da frase para indicar que isso é uma pergunta. Então, eu tenho aqui quantos anos você tem. Então, eu tenho que usar a interrogação para eu mostrar, né, que isso é uma pergunta, senão vai ficar sem sentido. Aí nós temos aqui também o uso da interrogação para enfatizar o enunciado. Então, a gente tem aqui, né, que em alguns casos ele se parece com exclamação, mas é só quando a gente está fazendo tipo o que a gente chama de pergunta retórica, que é uma pergunta que não tem uma resposta. Então, quando você fala né,
Você fala né, mas você não quer que a pessoa fale né? Não precisa ter uma resposta. Então, a gente utiliza uma interrogação nesses casos. Nesse caso aqui, nós temos uma interrogação e uma exclamação juntas, que é para dar, né, essa coisa mesmo de exclamar e de querer enfatizar, né? Aí tá vendo, usando, né? Para você meio que a pessoa que está te escutando concorde com você. Então, nós temos aqui, não brinca, é sério? Aí dá aquela exclamação, até a voz muda, né? A entonação muda completamente. Isso é muito interessante, porque quando nós lemos uma história ou qualquer texto, né, que é de forma escrita, na hora da leitura é preciso prestar atenção a esses sinais. Porque, por exemplo, nós precisamos, né, da pausa na hora das vírgulas, né? Nós precisamos dar essa entonação, mudar um pouco desse tom de voz. Na hora que aparece a interrogação, na hora que aparece a exclamação, principalmente quando a gente conta uma história. Então, é muito importante prestar atenção nos sinais de pontuação, ok? E aqui a gente tem a vírgula, né, para poder encerrar, que é um pouquinho a mais chatinha que tem, porque tem mais regras, né? Ela é mais utilizada, né? O ponto principal dela é para marcar a pausa. E aí nós temos também a finalidade de indicar os termos separados, né? Para separar algumas orações, períodos. Só que a gente tem que prestar atenção um pouquinho. A gente geralmente aprende que a vírgula é utilizada quando a gente faz uma pausa na nossa fala, né? Então você fala, aí quando você pausa, você coloca a vírgula. Só que isso é um pouquinho pessoal, digamos assim, é subjetivo. Nem todo mundo vai conseguir utilizar a vírgula da mesma forma, seguindo essa regrinha. Então é ideal a gente prestar atenção em algumas regras aqui apresentadas. Então nós temos aqui a vírgula utilizada com o objetivo de separar o vocativo, que foi aquela que a gente viu logo no começo. Né? O vocativo é quando você chama alguém, quando você invoca alguém. Então você fala Ana, coloca a vírgula. Professor, posso ir ao banheiro? Coloca a vírgula depois do professor. Então sempre que você chama alguém, é necessário colocar a vírgula. Se você falar, por exemplo, boa noite, professora, coloca a vírgula depois do boa noite, porque você está chamando alguém depois. Então é importante também. Aqui nós temos que a vírgula também é utilizada com o objetivo de separar apostos. Então, nós temos aqui o aposto ele, é uma explicação, né, que vem assim, que ela não é essencial. A gente pode tirar essa frasezinha, essa oraçãozinha, e ela não vai, né, não vai fazer falta. A gente só tá querendo colocar um pouquinho de coisa ali. A gente já tá querendo contar uma fofoquinha sobre a pessoa. Sabe quando a gente vai falar uma coisa e acaba falando demais? Então, isso aqui é basicamente o oposto. Não, presta atenção pra gente ver como funciona. Então, temos aqui Valdirene, vírgula, minha prima de Natal, vírgula, ligou para mim ontem. Então, quem é Valdirene? Valdirene é minha prima de Natal. Só que isso não é objetivo. Eu só queria dizer que Valdirene ligou para mim. Então, eu posso tirar isso aqui. Então, por isso que a gente chama isso de aposto. E esse aposto precisa vir entre vírgulas, porque é uma informação, né, extra que a gente apresenta. Nós temos aqui também a vírgula utilizada com o objetivo de separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Então, nós temos aqui, por exemplo, quando chegar do trabalho, vírgula, procurarei por você. A gente separou aqui porque nós apresentamos esse adjunto adverbial, né? Quando chegar do trabalho. Então, o que é que eu vou fazer quando eu chegar do trabalho? Coloquei a vírgula aí, procurarei por você. Aqui nós temos o muitas vezes como adjunto, que nós colocamos entre parênteses. Então, os políticos, vírgula, muitas vezes, são mentirosos. E observe que na fala a gente percebe essa pausa, né? Essa separação. Então, os políticos, muitas vezes, são mentirosos. A gente fala, os políticos muitas vezes são mentirosos. A gente não fala, né? Tem que dar uma pausazinha, né? Principalmente se você estiver fazendo a leitura. Ok? Então, vamos passar aqui para os outros usos e a gente finalizar. A vírgula é utilizada com o objetivo de separar elementos de uma enumeração. Então, quando eu vou apresentando, elencando, né, vários elementos, várias pessoas numa mesma fala, eu preciso separá-los com vírgula. Ou vários itens. Então, nós temos aqui, estamos contratando assistentes, analistas, estagiários. Então, eu coloco vírgula. Traga picolé de uva, groselha, morango, coco.
separo todos esses itens, todos esses elementos com vírgula. Nós temos também com o objetivo de isolar expressões explicativas, né? É bem parecido com os apóstolos que a gente viu. Então, quero meu suco com gelo e açúcar. Ou melhor, somente gelo. Então, eu fiz uma explicação. Eu preciso colocar essa explicação entre vírgulas. Nós temos também com o objetivo de separar conjunções intercaladas. Então, nós temos aqui, não explicaram, porém, o porquê de tantas falas. Então, eu peguei essa conjunção, né, ela tá entre vírgulas também, ela precisa ser separada aqui. Nós temos, por último, a vírgula utilizada com o objetivo de separar o complemento pleonástico antecipado. Então, nós temos aqui a ele nada mais abala. Então, a gente traz essa pessoa inicialmente, depois coloca a vírgula e fala, né, o que nós temos a intenção de falar. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso. Nós conseguimos observar aqui os sinais de pontuação. É claro que não dá para lembrar todas essas regrinhas, mas a gente tem, né, um macete aí, principalmente com essa vírgula, que é um pouco mais complexa, de sempre utilizar depois de uma pausa ou quando introduz uma explicação, né, uma ideia a mais. Então, sempre coloca a vírgula, né, nesse caso. Nós vimos também exclamação, interrogação, que são utilizados no cotidiano, né, no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido e que vocês possam colocar na prática, né, na hora de utilizar esses textos de forma escrita. É necessário, né, ter essa em mente que nem toda hora nós iremos utilizar, a depender do tipo de texto. Nas redes sociais, né, por exemplo, em um texto de WhatsApp, é bem normal que a gente não utilize todas essas pontuações, perdão. Mas quando você faz uma prova, quando você faz um concurso, uma coisa mais formal, é obrigatório que você utilize, né, corretamente essas pontuações, ok? Então, até a próxima aula, pessoal, e até mais.